Ei pessoal, beleza? Tranquilo? Bem-vindos a mais uma aula. Hoje a aula vai ser de Química e a gente vai estar falando de modelo atômico. Olha, já tô dando spoiler. Modelo atômico atual, tá bom? Vamos começar. O modelo atômico atual, como eu já falei para vocês, é o modelo de Born. Opa, calma aí que eu tenho que clicar aqui, não ali. É o modelo de Born, certo? Que é o modelo orbital. Bom, é, não tem como a gente saber exatamente onde o elétron vai estar. Por quê, pessoal? Porque se nós lançarmos uma onda, pode ser o aparelho mais, vamos ser a palavra mesmo, o melhor aparelho do mundo já criado. Quando esse aparelho lançar uma onda e essa onda bater no elétron e voltar para o aparelho vai identificar onde está o elétron, certo? Como se fosse um radar, um sonar. Por exemplo, no mar, nos navios usam assim, vai ter um navio aqui, pá. Ele faz o que? Ele lança uma onda pro fundo do mar. Agora deixa eu desenhar aqui. Opa. Eles lançam aqui, deixa eu desenhar assim, ó. Eles lançam uma onda pro fundo do mar. Essa onda bate aqui na no como é que fala? No solo, né, do mar lá, e ela volta. E é captada por um sensor que lá no radar, que é mais ou menos assim, né? E fica girando, mostra a relação topográfica do solo do mar. É mais ou menos isso que esses aparelhos funcionam. Então, imagina que o aparelho lance uma onda que bata no elétron. Quando ela bater no elétron e voltar, quando ele captar essa onda e falar onde o elétron está, o elétron já mudou de lugar. O elétron muito rápido, sabe? Ele é muito, não diria estável, mas ele fica, sabe, se mexendo. Então não tem como você captar com tanta certeza. Então é impossível você indicar 100% onde o elétron vai estar, tá bom? Mas é possível você, ah, como se diz, é possível você definir mais ou menos onde ele vai estar, tá bom? Então, o lugar mais provável de se encontrar o elétron. Dessa forma, utilizamos os números quânticos. Os números quânticos eu vou explicar já já. Para defini-lo, indicam a localização e o estado energético de cada elétron. Tá bom? Bom, vamos lá para os números quânticos. Bom, a gente tem o número quântico principal, cuja letra é representada com N, tá bom? Bom, o, o número quântico principal indica o nível de energia. E querendo ou não, ele acaba indicando o período do elétron. O nível de energia nada mais é que a camada. Então, tipo assim, camada 1, como eu fiz aqui, camada 2, camada 3 e camada 4. Nada mais é que se você já não veio tão cru para essa aula, você vai saber que tem aquela distribuição de Linus Pauling, né? Não, 2p6, né? E ele vai indicar essas camadas aqui, ó, tá vendo? Esse número aqui é esse número aqui, é o N, tá bom? Deixa eu só apagar minhas anotações para não ficar tão sujo. E esse número indica o período do elétron, que são essas linhas horizontais na tabela periódica, tá bom? Tá vendo que ela vai de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, porque tem 7 períodos nos elementos que nós conhecemos, né? Vamos lá. Pular para o próximo. O segundo é o subnível é o número atômico secundário. Eu já pensando à frente. Ele é o subnível energético, que é indicado pela letra L. Na verdade, pessoal, não é esse L aqui, tá? Aqui é o único L que tinha na fonte, mas é um L assim, tá bom? É tipo esse L cursivo. Ele indica
o grupo, eles indicam um grupo, certo? Calma aí. Eles indicam um grupo. Como assim o grupo? Na tabela periódica nós temos 4 grupos, que é o grupo do S, do P e do F. Só que eles são assim, ó. Deixa eu pegar uma preto, que o preto é melhor. Daqui até aqui, que são os metais metais alcalinos e metais alcalinos terrosos, todas as terminações deles vão terminar em subnível S. Daqui até aqui, que são os ametais, eles vão terminar com P. O do meio vão terminar com D. E os representativos, acho que é representativos aqui. Não, os calcogênios e os halogênios vão terminar com F, tá bom? Professor, como que você sabe disso? Pô, só você olhar, né? Aqui, ó. Vamos supor que o átomo termine com S2. Pô, se os S terminam aqui, esse 2 vai indicar a família. Então o valor que ele indica, que está escrito aqui, ó, indica a sua família. 2, 6, que nem, ó. Vamos supor, o átomo, o elétron, o elemento que eu peguei é o átomo. Termina a sua distribuição eletrônica, termina lá com S2. Então a gente sabe que ele vai estar na segunda família. Não, ele vai estar nesse grupo, na segunda família. Porque ele termina com S e termina com 2, o seu número. Então vamos supor. Ele termina com P5. Então a gente sabe que ele vai estar nesse grupo, na quinta família. 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Ele vai estar por aqui. E agora para mim saber qual desses ele vai ser? Aí você olha aquele número que eu te falei lá atrás, né? Você vai olhar o nível de energia que vai indicar o período. Então se ele for 3D5, qual que ele vai ser? Né? 3D5, 3. Deixa eu ver. 1, 2, 3. Ele vai ser o cloro. Tá bom? Se ele terminar com 3D5. É bem simples. Não. Se ele terminar com 3. Desculpa, pessoal. Se ele terminar com 3P5, tá bom? Se ele terminar com 3P5. Eu falei 3D, mas não era D não. D seria os do meio. É P, confundi. Nossa, eu tô resfriado, pessoal. O bagulho é difícil de falar. Bom. E nós temos os números quânticos magnéticos e o número quântico spin. Nossa, o que é isso? Quando nós temos um elétron que termina com S, com P e com D, e com F, quando ele termina com S, ele vai ter uma caixinha. Já vou te explicar o que é essa caixinha. Quando ele terminar com P, ele vai ter 3 caixinhas. Quando ele terminar com D, ele vai ter 5 caixinhas. E quando ele terminar com F, ele vai ter 7 caixinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Certo? E o que vai determinar essas caixinhas, né? Essas caixinhas, o que vai determinar é o S, o P, o D e o F. O S vai ter uma caixinha, como eu acabei de falar, tudo mais. O valor da caixinha do S vai ser 0. O valor da caixinha do P vai ser 0, menos 1 e 1. Por que você está explicando isso? Calma aí que eu já vou mostrar para vocês. O do D, 0, menos 1 e menos 2. E aqui é mais 1 e mais 2. E o do F, aqui vai ser, eu pego o do meio, boto 0, menos 1, menos 2, menos 3. Esse é o número quântico magnético, tá bom, pessoal? É o número quântico spin. O número quântico spin vão ser essas setinhas. Vai ser o lado que o spin nada mais é que
o elétron se girando. Então você vai ter que definir. Vamos supor. No... Cada caixinha cabe 2 spin. Um para cima e um para baixo. Ele virado para baixo corresponde a mais meio. E ele virado para cima corresponde a menos meio. ms, né? Que é o número aqui, ó. Então, vamos supor, se o elétron lá, o átomo, o elemento, termina com S2S2. Então você vai saber que ele vai ter 2 para preencher, porque é 2, S e 2, o númerozinho lá de cima, S2. Então se ele tem 2, você vai primeiro completar os elétrons começando para cima. Então você vai começar primeiro com esses aqui, ó. Certo? E aí depois você completa para baixo. Certo? O último distribuído foi para baixo. Então ele é o ms dele é igual a mais meio, tá bom? Por exemplo, um átomo que tenha 2 p6 na distribuição eletrônica dele. Ele vai ser, qual que ele vai distribuir, né? Vai distribuir todos para cima primeiro, um por um, todos para cima. 1, 2, 3. Agora você vem completando para baixo. 1, 2, 3. Deu 6, né? Ah, e é assim que você faz. Aí o último que terminou para baixo. Agora você sabe que ele é mais meio. Certo? Vamos ver. 3D. Não vou fazer 10, vou fazer 5 para mostrar para vocês. 3D5. Você vai completar a mesma coisa. Todos para cima. 1, 2, 3, 4, 5. Opa, já terminou. Ele terminou para cima, então ele é menos menos meio ms. Certo? Bem simples. Isso aqui não é muito de cair em provas mais simples, tá bom, pessoal? Em Enem, eu nunca vi cair muito isso aqui, pedir números quânticos, esse negócio. Mas em algumas provas pede, mas é bom você saber. Tem como aprofundar mais nisso? Tem, mas precisa não. Isso aqui é o que cai. E agora você me deu todos esses negócios de S e eu tô boiando. Eu não sei o que é esse SP2, 1S2, 2S. Não sei o que é esse negócio. Isso vem do diagrama de Linus-Pauling, que é uma distribuição eletrônica, pessoal. Como que ele vai ser? Vamos supor, você vai pegar o número de prótons dele lá da tabela periódica, porque prótons é igual a elétrons, certo? Então você vai pegar lá na sua tabela periódica e vai ver que é 20. Então você vai começar a distribuição eletrônica sempre rajando, tá vendo? Em rajadas na diagonal aqui, tá vendo? Sempre nessa direção. Então vamos lá. Isso aqui é muito importante, é bom você ter essa tabela na sua mente, tá bom? Então vamos lá. 1 S2, 2 S2. Pô, aqui já completou 4, né? 2 P6. Aqui completou 10. A gente já tem 10 elétrons. Agora vamos lá. 3 S2, 3 P6. Então a gente está aqui. E aqui nós já temos 18. Agora vem o 4 S2. Pô, da hora. Aí como que você vai fazer todas aquelas distribuições lá que a gente fez? Os números quânticos. Você vai pegar esse último aqui distribuído e vai realizar ele, tá bom? Então vamos lá. Um N, que é o nível dele, é 4. Beleza. O
Depois nós temos o L, né? O L dele é S. E o S, subnível, acho que vale 0, né? Lembra lá que o S vale 0, P vale 1, o D vale 2 e o F vale 3, certo? Então vamos lá. O L, 0, certo? O o ML dele, né? Que é a caixinha. Quantas caixinhas cabe nele? Ah, cabe uma, então é 0. Porque é S, né? O S só cabe uma caixinha. Ah, e o MS dele? Agora nós vamos ver o MS dele. Terminou. Aqui vamos somar tudo. 2, 4, 10, 12, 18, 20. Completou os 20. Então, beleza, tá tudo certo. Vamos fazer o MS dele. Ele terminou com 2, então a gente vai distribuir 2 aqui. Começa pelo de cima. O 2 terminou por de baixo. Quando ele termina para de baixo, a gente sabe que é mais o IB e o MS. Certo? Então a gente sabe que o MSD é mais 1,5. Caramba, ó. Então você tem que ter isso aqui em mente. Como que você vai descobrir os números quânticos desse jeito? Beleza? Ah, e se eu tiver um íon, né, por exemplo, que tiver mais elétrons ou menos elétrons? Eu já vou explicar para vocês. Mas antes disso eu tenho que explicar a camada de valência, o subnível mais energético e mais externo. Vamos pegar aquilo lá, né? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, né? Que tem 10, que tem 10, tá certo. O cálcio, né? Então vamos lá. Qual que é a camada de valência dele? A camada de valência é a última camada distribuída. A última camada que foi distribuída foi a camada 4, né? Foi a camada 4. Então a camada de valência dele é 4. Bom, calma aí, deixa eu ver se tá gravando, pessoal. Manter, vai. Tá gravando. Se ele é 4, a camada de valência, a gente sabe que, voltando lá na tabelinha, a gente sabe que a primeira é K, a segunda é L, a terceira é M e a quarta é N. Então a gente sabe que a camada de valência dele é a camada N, certo? E quantos elétrons tem na camada dele? É só você contar os elétrons que você distribuiu. Se o último foi a camada 4 e foi S2, então ele tem 2 elétrons na camada de valência. Na valência dele, tá bom? Querendo ou não, para completar o octeto dele, vão precisar de 6 elétrons, né? Ele vai fazer... Ele vai se ligar com átomos para completar o seu octeto, né? Que é a regra da valência. Um átomo que não está completo na sua camada de valência sempre vai se ligar a outros átomos para completar sua valência. Os únicos que não fazem isso são os gases nobres. Eles não fazem ligações, tá bom? Subnível mais energético. O subnível mais energético é o último subnível distribuído, que é o subnível 4s, né? Certo? O último subnível distribuído é o 4s. E o subnível mais afastado do núcleo? Por que ele está falando isso aqui? Pessoal, vou dar uma pausa aqui que eu vou ser interrompido. Desculpa, pessoal. Então, voltando. Como que vai funcionar isso aqui? Porque esse aqui tá tudo certinho, né? Tá na ordem, ó. 1, 2, 3 e 4. E agora, mas tem distribuições que vão ser assim. Vamos supor. Vão vir aqui, ó.
1S, passa, vai fazer toda a distribuição e vai ter umas distribuições que vai ter assim, ó, 3S2, por exemplo, 3P6, 4S2 e do nada vai vir 3D10. Aí você fica, poxa, agora saiu da ordem, né? Pô, aqui, se tivesse, vamos supor, um átomo que tenha 30 elétrons, né? Ele vai terminar com 4S2 e depois vai vir um 3D10. Aí você fala, caramba, mano, que doideira. Aí, mas aí se você olhar, o subnível mais energético dele vai ser o 3D10. Só que o subnível mais externo não vai ser, porque ele está na terceira camada, o último subnível. Então vamos pensar assim, ó, que faz assim, ó, 1, 2, 3, 4. Esse átomo aqui, ele está aqui, ó, na terceira camada. E esse aqui está no 4, aqui, ó. Então, mais afastado do núcleo é o subnível mais externo, que seria o 4. Ah, e a camada de valência? Seria o 4 também, porque você distribuiu 3 e essa camada vai ser o KLM, KLMN, né? Ele vai ser a M, né? O do 3 vai ser a M. E o 4 vai ser da N. Então ele é maior, entendeu? A camada de valência dele. Tem umas coisas que às vezes você pode confundir, mas fazendo exercício você pega. Tem que se exercitar bastante. E então, voltando à pergunta inicial. Professor, e se tiver íons, como que a gente faz se tiver um íon, né? Porque, por exemplo, o cálcio, né? Vamos lá. 1S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Mas vamos pegar, deixa eu pegar um átomo aqui. Eu tenho uma tabela periódica aqui, peraí. Manter. Eu tenho uma tabela periódica aqui, pessoal, ó. Vamos pegar o cálcio é esse aqui, né? Vamos pegar o 30. 30 vai ser o zinco, né? Vamos pegar o Zn, que é mais fácil. Porque o cálcio está completinho, vai ser muito simples, entendeu? Vocês vão entender muito fácil. E aí, pegar uns exemplos mais difíceis não vai entender, né? Tem que pegar os mais cabuloso. Vamos supor o zinco, que aqui fosse zinco 30. E ele fosse um cátion, né? Porque ele perdeu dois elétrons. Aí você faz a distribuição lá e faz assim, ó, 3 de 10. Certo? Deu 30. Aí você fala, caramba, né? Um aluno que não estudou, no caso, vai olhar assim e vai falar, pô, é só eu tirar esses dois elétrons desse aqui. Aí vai ficar 3 de 8, né? Pô, simples. Não, aí você tá errando, entendeu? Por quê? Porque esse não é o último elétron do átomo. Ele não é o que está mais longe, sabe? Então, você tem que fazer o quê? Você tem que tirar do mais afastado do núcleo, que vai ser o que está lá longe, tá ligado? Você vai tirar dele. Então você vai tirar desse 4 aqui, ó. Tá vendo? E esse 4 vai sumir, né? Porque tirou os dois elétrons e aí a distribuição vai ficar essa aqui. Certo? Bem simples. Às vezes você pode errar porque você vai cair nesse problema aí e acabar errando, né? Mas você não pode errar. Você tem que saber isso. Você vai apagar, né? Ai, voltando. Você vai apagar aqui, ó. Ah, é porque eu deixei tudo... Caramba. Bom, você tem que saber que isso aqui vai sumir. E aí a distribuição toda vai ficar isso mais isso aqui. Aí vai ficar... Bom, vou fazer aqui, né? Vai ficar um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D10. É isso que vai ficar, tá bom?
Essa vai ser a camada de valência. Quantos átomos vai ter na camada de valência? Vai ter 18. Que doideira. É. Mas essa seria a camada de valência do cátion. Não do átomo no estado primordial dele, né? Bom, é isso. Pessoal, muito obrigado pela aula. Essa aula vai ser uma das mais longuinhas do canal, porque é meio complicadinha mesmo. Mas você pega o jeito fazendo exercícios e tudo mais. Muito obrigado. Se vocês gostaram desse tipo de aula, eu tô dando uma trabalhadinha a mais. Antes eu não tava dando uma trabalhada, né? Eu tava indo só escrevendo e eu vi que ficava meio ruim mesmo. E eu tô tentando melhorar, né? Ficava meio ruim você sair só explicando assim, escrevendo. Fica meio feio, uma coisa meio sem nexo também. Fica meio confuso. E aí eu decidi fazer esses slides. Se tá ficando bom, vocês me falam. Se vocês estiverem gostando, né, tudo mais. Sempre deixo meu Instagram aí na descrição. Então você pega ele aí e me dá um salve lá se você tem uma dica, um feedback pra me dar, tá bom? Obrigado.